Névoa! Assim como os seres humanos, desenhos passam por muitas mudanças com o passar do tempo. Isso acontece porque desenhos são feitos por humanos. E com o tempo o desenho passa a ter mais personagens, mais histórias para esses personagens e mais lore para o mundo em si. E muita gente chama isso de amadurecimento dos desenhos, porque grande parte das vezes o desenho cresce com o público que vê o desenho. Alguns deles inclusive acabam virando de um desenho sem história para um desenho com história melhor que algumas séries. Alguns outros não, eles ficam do mesmo jeito do início ao fim. E isso não é tão ruim. Alguns desenhos são feitos para ter um público mais novo e que não precisa de uma história profunda para aproveitar o desenho. Pois hoje a gente não vai falar disso. Agora a gente vai falar de desenhos que começaram bobos, mas acabaram virando algo simplesmente incrível. Obrigado a @laurasema blá blá blá. Vamos ver quando desenhos amadureceram. Gravity Falls. Hoje em dia, se você curte desenhos, você com certeza já ouviu falar de Gravity Falls, porque é muito bom, é com certeza um daqueles desenhos que você tem que ver, porque ele é desse bom. Porém, apesar do desenho ser realmente muito bom desde o início, ele não foi tão maduro quanto é no final. E isso não é algo ruim, de fato faz com que você comece a gostar dos personagens e fez com que você veja as aventuras mais simples para que eles mesmos amadureçam e cresçam como personagens. Introduzindo o personagem de pouco em pouco e fazendo com que eles tenham suas próprias coisas juntas, faz com que você se importe com eles. Mas o que fez esse desenho continuar sendo incrível mesmo com tão pouca ação de verdade é o tanto de mistérios e histórias pouco contadas que o desenho nos dá. O que é esse símbolo na abertura? De onde veio esse diário? O que o Stan esconde? São tantas perguntas que fazem com que você continue assistindo e cada episódio vai adicionando a história e cada vez adicionando mais personagens e é uma maravilha. Como os personagens são introduzidos de pouco em pouco, dá muita chance para você se importar quando eles estão em perigo. Você quer que eles se sucedam. Mas chega de falar porque o desenho é bom desde o início, vamos falar do porquê o desenho amadureceu com o passar do tempo. Se você olhar a quantidade de episódios e temporadas, você vê que não são muitas. E isso é ótimo na verdade, porque nunca força nada. Claro, a gente tem alguns episódios fillers aqui ou ali, mas nenhum episódio te deixa insatisfeito. O desenho também passou a tratar de assuntos mais sérios e focado mais nos personagens ao invés dos monstros em si. Nos primeiros episódios, parece que cada episódio vai ser um monstro novo e o episódio acaba. Mas eles fizeram com que cada episódio tivesse uma mudança do personagem e cada vez mais pistas a respeito do vilão principal da série, Bill Cipher. Esse personagem foi tão bem colocado dentro do desenho que é difícil de imaginar que ele não foi planejado. Ele é apresentado nas intros e isso foi um toque genial e mostra o quão pra frente Alex Hurt pensou nesse desenho. A gente passou a ter mais cenas de ação, como no final da série, tendo uma luta dentro da prisão do Bill. E com o final do desenho que... Uau, eu bato palmas pra esse desenho. E tiro meu chapéu pra quem criou, Alex Hurt. Mano, tu é o cara. E foi com esse desenho que meu primeiro vídeo chegou a 100 mil visualizações. Tem isso também. Hora de Aventura. Se você me perguntasse em 2013 o que é Hora de Aventura, eu provavelmente diria que era um desenho sobre dois carinhas que ficam o dia todo zoando no mundo de fantasias. Mas hoje em dia, agora que a série acabou, eu posso com firmeza afirmar que essa série é muito mais do que era. O que antes era um desenho sobre um mundo infantil onde coisas não fazem sentido com animação zoada, agora passou a ser um desenho com teorias e personagens com que você se importa. A cada episódio que você assiste, você vê o Finn mudando bastante. Ele não é mais aquele menino que só zoava e fazia coisas por fazer. Ele virou um personagem que tem profundidade e aprende com os erros. Ele passou de uma criança para ser um adolescente, passou a ignorar seus sentimentos mais imaturos e passou a ser mais calmo. Sério, é só comparar o primeiro episódio para qualquer um dos mais novos. Você vai ver a mudança que o personagem teve. Whoa! Yeah! Ow! Ow! That one star is so crazy. Looks like it's vibrating. Wonder what it is. A planet? Do people live there? Are they friendly? Do they keep pets? Mas não foi só o personagem principal que mudou. Secundários foram adicionados, dando ainda mais profundidade a esse imenso mundo que é a Terra do Wu. A princesa Jujuba passou de uma personagem snob e sábia para uma personagem com incertezas e preocupações. E a principal mudança é exploramento que fez esse desenho ficar marcado como um dos melhores desenhos do Cartoon Network. O Rei Gelado. Ele passou a ter um background com esposa, com o motivo da coroa. Por que ele é tão maluco e desesperado? Por que ele é daquele jeito? Além do mais, a animação ficou mais consistente, alguns dubladores mudaram e começaram a ter mais episódios para si mesmo. Tiveram spin-offs, teve episódios com animações diferentes, são tantas coisas que é impossível falar o tanto de mudanças que esse desenho teve nos anos. E essas mesmas mudanças que transformou um desenho bonitinho com personagens aleatórios para um desenho bem mais esperto com uma história bem feita.
Star vs as Forças do Mal. Hey, eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente vocês vão passar a me odiar. E eu não me arrependo de nada. Eu estou aqui pra dizer que eu me arrependo de dizer que eu não vejo Star vs as Forças do Mal. Eu sei. Mas relaxa, eu gosto do desenho. De fato, ele tá melhor do que nunca hoje em dia, já que eu vejo os episódios aqui ou ali. O desenho passou a ter personagens mais realistas, com reações mais apropriadas para certos acontecimentos. Nos primeiros episódios, eles haviam feito desenhos animados. Nada de errado com isso, mas agora o desenho tá bem mais pessoal. Porém, como eu disse, eu parei de ver o desenho na segunda temporada por falta de tempo, e agora tenho preguiça de reassistir tudo pra entender o que tá acontecendo. Então eu vou logo pro próximo item da lista antes que eu fale algo errado e morra antes de acordar. Apenas um show. Ok, esse já é bem mais discutível. Eu vejo gente dizendo que apenas um show perdeu o seu estilo, que apenas um show ficou sem graça, e algumas até que o desenho ficou sem rumo, mas eu acho que... o desenho ficou meio perdido com o tempo, mas não é exatamente assim. O desenho mudou. Alguns dizem pra pior, alguns dizem que o desenho ficou com a mesma qualidade, mas com o passar do tempo ficou repetitivo, o que é entendível. Mas em certos aspectos do desenho, ele ficou bem mais maduro do que era, especialmente durante o arco entre o Mordecai e a Margaret. Pra quem já foi adolescente e já teve um amorzinho, você se identifica bastante com esses personagens. Sentir o coração mais rápido quando a pessoa chega perto de você, ficar pensando como vai falar com ela. Muita gente acompanhou ele tentando falar com ela, mas não conseguindo, até tentando e falhando, até dando chances pra outra menina, pra depois mostrar que ele ainda está apaixonado pela Margaret. Foi confuso. Essa história aconteceu enquanto o desenho estava tendo um monte de aventuras aleatórias, então ficou confuso. Mas eu ainda diria que o desenho amadureceu, no quesito dos personagens pelo menos. E na minha opinião, para melhor. Mas a verdade, depende de vocês. Antes de passarmos para o último da lista, temos que mencionar o desenho que literalmente passou de livre para todos os públicos para não recomendado para menores de 16 anos. Samurai Jack. O desenho antigamente já era bem mais adulto do que era pra ser e ainda conseguia tocar em assuntos importantes, mas com a última temporada do desenho sendo lançada anos depois no Adult Swim, o desenho passou a ser bem mais adulto. Eu estou falando de brigas de espadas, cenas pesadas e assuntos sérios pra adultos. Eu adorei essa tática e apesar de eu pessoalmente não ter visto Samurai Jack quando mais novo e não ver hoje em dia, eu respeito muito o que fizeram nessa temporada. O pessoal que acompanhava seu desenho agora são adultos, bora fazer um desenho pra adultos agora. E deu certo. É aquele tipo de coisa que só acontece na imaginação. Steven Universe. Se você conhece esse desenho e tem acompanhado ele ao passar dos anos, você com certeza esperava ele aqui. Você pode até dizer que o desenho já começou meio sério, mas não. O desenho claramente começou a pegar assuntos mais sérios com o passar das temporadas. Tipo, bem mais sérios. Mas ele começou bem simplesinho. Era uma história de um menino que queria se enturmar não sabendo usar seus poderes com pessoas que sabiam. Para um desenho que trata de assuntos como trauma de infância, escravidão, racismo e o resultado brutal da guerra. E muito, muito mais. Vários personagens cresceram com o tempo e fez com que muita gente se identificasse com o amadurecimento deles. Se lembram quando a Pérola chorava direto por causa da Rose? Ela superou. Esse tipo de mudança só faz o desenho continuar sendo visto porque, por mais aventuras loucas e vilões que o desenho tenha, os personagens sempre vão ser o foco e sempre vão mudar e crescer com o passar de cada episódio. A prova disso pra mim é a abertura. Eles mudam com o passar do desenho, mostrando a Connie sem medo e com vontade, e as James e o Steven mais juntos do que nunca, depois de tudo que passaram. Eu poderia ficar tempos e tempos mostrando o que mudou em cada personagem, em cada aspecto do desenho, mas eu acho que um quarto do vídeo já é o suficiente. Steven Universe foi feito com o intuito de fazer um desenho que foca nesses assuntos, que tenta mostrar assuntos que outros desenhos não teriam muita coragem de falar, e com o passar do tempo, ficou super respeitado nesse ramo. E cara, não tem como não falar bem do Cartoon Network nesse ramo, ele tá tentando fazer coisas novas e dando chance pra pessoas com sonhos. Agora é só os personagens parar de chorar o tempo todo e o desenho fica perfeito. Ei, todo desenho muda com o passar do tempo. E tem um desenho novo que está puxando bastante minha atenção, justamente por ter um futuro próspero. Amphibia. Novos episódios estão lançando dia após dia no Disney Channel americano. E cada novo episódio dá um novo mistério, alguns novos personagens, que me lembra de algo
E é por isso que eu estou muito feliz ao ver esse desenho, recomendo ver se tiver a oportunidade. Ele pode ser o novo Gravity Falls. Mais uma coisa. Obrigado por ter visto até aqui. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer, então, por favor, se gostou, não esqueça de dar like nesse vídeo. Eu posto vídeo a cada 3 dias e ainda posto a cada 6 dias no meu canal secundário, falando de notícias do mundo de desenhos. Então, se você quiser acompanhá-los, seja mais que bem-vindo. Obrigado mais uma vez por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo e sejam felizes.